Olá pessoal, eu sou Analice Nicolau e estamos de volta aqui em mais um episódio do Go Air Talks Origens. E hoje nós vamos aí ter uma história, vamos dizer assim, que chega até a arrepiar o nosso corpo, principalmente quando a gente fala de música, de festival, de som e de tudo aquilo que acompanha também, né, toda essa manifestação que a gente pôde trazer hoje até aqui. Hoje quem vai estar conosco é o Luiz Justo, ele é CEO do Rock World, empresa responsável pela produção não só do Rock in Rio, do Detal e também do Lollapalooza. E mais, né, Luiz? Antes de dar as boas-vindas, ele é autor do livro CEO, Conectar, Equilibrar e Orientar, onde relata aí como é liderar grandes festivais de música. Securo, a segurança dos seus bens em sigilo. Eu fico imaginando, Luiz, seja bem-vindo. Obrigado. Se para um empreendedor, né, já é difícil você liderar, administrar uma boa equipe, eu imagino nos festivais, porque assim, você tem que lidar com muitos processos, né, para que o festival ele continue e que seja, né, bem representado. Primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. E, sem dúvida, assim, festival, eu sempre brinco que é um dos poucos negócios que eu sei exatamente, assim, o minuto, a hora e o dia que vai abrir aquele portão e a gente precisa estar absolutamente preparado. Não tem como atrasar, né? Às vezes uma obra, um engenheiro está ali, não adia, faltou aquilo. A gente não tem como. Então, tem uma pressão antes, né, para você ter certeza que você vai estar abrindo aqueles portões preparado para gerar uma experiência inesquecível. Durante, né, a gente tem ali, né, centenas de milhares de pessoas e artistas e fornecedores trabalhando com a gente e a gente precisa ter certeza que realmente essa experiência seja inesquecível da forma positiva para todo mundo estar lá. Então é muito trabalho, mas também é uma alegria gigante trabalhar com o que eu acho que tem de melhor, que é prover felicidade para as outras pessoas. Né? Luiz, aqui no Go Air Talks Origens, a gente costuma falar que assim, nós gostamos de explorar as histórias, né? Porque hoje você, à frente, né, da empresa, da Rock World, mas e o Luiz no seu dia a dia, o Luiz como pessoa, o Luiz que já foi aí por 2 anos seguidos eleito pela Bloomberg, né, como uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina. Como é isso para você? Olha, eu acho que até o desejo, né, de escrever o livro para falar um pouco sobre o que de fato eu acredito na vida, né? Não é só nos negócios, né? Primeiro, eu acho que é muito difícil, né, você ter essa separação, né? O que é vida pessoal, o que é vida profissional? Eu sempre busquei, e para mim é um dos segredos da vida, né, o equilíbrio em tudo que a gente faz, né? À toa que o livro fala sobre isso, né? Conectar, equilibrar e orientar. E eu acho que esse é o papel, né, de um líder, né? Você ser líder no trabalho, você ser líder na sua família, você ser uma inspiração, né, para as outras pessoas, especialmente no meu ponto de vista, em de você conseguir manter uma vida equilibrada. Então, apesar de ser desafios gigantescos, né, cada evento desse, o nível de pressão, de preocupação e tal, mas eu tendo sempre, né, buscar ser o Luiz Justo equilibrado, né, não deixar o lado da pressão afetar na família, não deixar o problema, né, da família refletir, né, nos negócios, a gente buscar o tempo inteiro ser uma pessoa plena, íntegra, né? Eu acho que esse é o Luiz está sempre buscando uma vida absolutamente no equilíbrio. Né? Depois nós vamos voltar a falar desse tema novamente, mas a gente vai continuar aí falando sobre essa parte de como é, né, ser CEO desses festivais tão gigantes, né? Como que você consegue, né, fazer esse movimento, estar alinhado com o seu propósito e ainda entregar, fazer uma entrega com tanta excelência?
Olha, para ser uma ideia, né, um evento como o Rock in Rio, que é um evento que esse ano, né, estamos celebrando 40 anos, né, de existência, ele só é possível, obviamente, acontecer na dimensão que ele acontece se tem por trás algo, né, que alinhe essa entrega, né, com tantas pessoas trabalhando. Pra você ter uma ideia, são 28 mil pessoas trabalhando no Rock in Rio. 28 mil. E às vezes o pessoal pergunta, Luiz, como é que você lidera, né, como CEO 28 mil pessoas? É óbvio que eu não tenho capacidade de Mas você diz 28 mil ali no momento do evento, mas tem toda a preparação. A gente tem um escritório que vai, né, de 300 pessoas, quando você está no núcleo mais duro ali e tal, até 28 mil ali no dia de evento. E o que alinha, né, essas 28 mil pessoas trabalhando para que tudo aconteça, dê certo e tal, é porque existe, eu acho que um propósito de verdade, genuíno, né, por trás de cada uma daquelas pessoas que são igualmente responsáveis pelaquela entrega, né. Eu digo que, assim, tanto quanto a Beyoncé, que está em cima do palco, né, quem está ali no bar, servindo um chopp gelado ou fritando um hambúrguer e tal, tem uma responsabilidade igual de entregar uma experiência inesquecível. Às vezes, né, por uma fila no banheiro, um detalhe, você pode estar prejudicando aquilo que a gente quer entregar, que de fato é um dia, né, de escapismo, de felicidade, né, de uma entrega onde você de fato, né, viva uma experiência e todo mundo tem essa responsabilidade. Então, acho que um dos meus papéis, né, como líder à frente dessa história, é que esse propósito genuíno, né, proporcionar experiências inesquecíveis, né, através da música e do entretenimento. Essa é a nossa missão, né, na Rock World, que isso se contamine para todo mundo que vai estar trabalhando, desde gente que está com a gente trabalhando há 10, 15, 20 anos, até aquela pessoa que vai estar trabalhando só no dia do evento ali, numa operação super específica. Todo mundo tem que entender a sua contribuição para esse propósito maior. E a essência, né, do evento em Exato, si. Exato. Então a gente sempre diz que tem uma coisa cultural nossa, a gente diz que tem um espírito Rock in Rio, espírito Lola, espírito Detal nos nossos eventos, e a gente busca, né, as pessoas que estão alinhadas a esses valores, a esse espírito e que acreditam no que a gente acredita, né, nessa força da música, né, na manifestação da cultura, tal, como forma de não só de negócio, né, mas de inspiração nas pessoas. A gente diz que, assim, quando você monta uma cidade do rock, onde é possível ser feliz durante 24 horas, conviver os diferentes, né, no mundo de tanta polarização que a gente vive hoje, você entender que ali todo mundo está convivendo na mesma vibe de paz, de alegria. A gente quer que aquilo seja uma inspiração também para fora, né, da cidade do rock, da cidade da música, né, dos nossos festivais. Então, quem acredita genuinamente que o nosso trabalho vai para além só ali da carteira assinada, né, do bater ponto, do salário, e entende, né, essa nossa missão, de fato, acho que é libertador, né? Porque a gente não está trabalhando, a gente está trabalhando, mas está se divertindo e está entregando um propósito maior. Você tocou aí numa parte importante, né? A parte econômica também. Como é que você vê isso para o cenário, né, cultural e econômico do Brasil? Os nossos festivais, pela dimensão, né, que a gente faz, tem esse lado, né, acho que não só de ter um impacto, né, promovendo as nossas, né, cidades e gerando emprego, né, como eu falei aqui, 28 mil empregos, mas para as cidades onde ele é realizado também tem um impacto direto, um impacto econômico gigantesco, né? Para você ter uma ideia, o The Town, que vai acontecer agora em setembro, aqui em São Paulo, 2 bilhões de reais de impacto direto na economia. O Rock in Rio tem um pouquinho mais de dias, 3 bilhões de impacto econômico para a cidade do Rio de Janeiro, movimentando o turismo, 60% dos turistas vindo de fora, né, do estado que o evento é realizado. Então a gente entende também, e isso traz também uma responsabilidade, né, maior, índice de ocupação na hotelaria bate para cima de 90% no Rio de Janeiro, nos períodos de festival. Então a gente também tem, eu acho que esse lado, né, de não só para quem está ali vivenciando a experiência do festival, mas o que a gente gera de economia para a cidade, né, de impacto econômico, também acho que traz um propósito, né, uma responsabilidade para a gente ainda maior. Consegue criar todo um ecossistema para a cidade inteira para que ela funcione. Que ela se beneficie. Você olha todos os atrativos turísticos da cidade, Rio, aqui em São Paulo e tal, nos períodos de festival, todos eles crescem juntos. Né? Você vê lá no Rio de Janeiro, o Bondinho do Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, tal, tem junto, né, com aquela semana, né? E para a gente é um privilégio a gente poder saber que mais do que o impacto que a gente gera para a gente, para dentro de casa, a gente também está reverberando isso para os outros nativos da cidade. Luiz, a primeira edição do Rock in Rio foi em 1985. Eu tô contando aqui para ver que idade mais ou menos eu tinha na época.
E lógico, né, que foi inesquecível, foi o precursor, né, de tudo. Em 2011, você assume o cargo de CEO do Rock in Rio. Você lembra aí da sensação quando você recebeu esse convite? O que passou na sua cabeça? Olha, essa história até da minha entrada é uma história curiosa, até falo também sobre ela no livro, e tem a ver com aprendizados e atitudes e tal. Eu era CEO de uma empresa de moda, da Osklen, eu trabalhei 11 anos lá, tornei CEO com 28 anos de idade, eu estava lá super bem, e apareceu um headhunter, porque o Rock in Rio estava voltando para o Brasil, estava só em Portugal desde 2001, estava 10 anos longe do Brasil, e quando 2011 eles resolvem voltar para o Brasil, eles resolvem contratar um CEO profissional olhando o futuro de expansão e tal da empresa, governança e tal. E aí o headhunter foi lá, bateu na minha porta, participei de algumas entrevistas e tal, tava assim, né? Legal, não era uma história. E até eu fazer uma entrevista com o Roberto Medina, que é o criador, o fundador, e eu saí absolutamente encantado, falei, é aqui que eu preciso estar, e enfim, comecei a me ver já, né, nesse novo desafio. E eu faço a entrevista, passa 1, 2, 3, 4 semanas e nada, né? Não toco o telefone, eu já estava que nem aquele namorado, já, né? Esperando tocar. E eu falei, não, quer saber? Eu liguei para o headhunter e falei, olha, fiz lá a entrevista, mas como é que tá o processo? Parou, andou, não foi recrutado? Ele falou, olha, tem uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que o processo está rolando e você está entre as 2 pessoas meio finalistas no processo. A má notícia é que tá muito mais pro outro cara do que para você. Olha, ele ainda falou, deu esse feedback. E aí, cara, no mesmo telefone que ele me ligou, eu liguei para a secretária do Roberto e falei, olha, eu queria marcar um outro almoço com o Roberto, porque eu acho que eu não falei tudo que eu tinha para falar no papo que eu tive com ele, eu queria conversar. Ela foi e marcou. No dia seguinte eu fui lá e quando eu sentei para começar a conversar com o Roberto, falei, olha, Roberto, queria te dizer um negócio, assim, a gente fez entrevista, bacana, tal. Não sei como é que tá o processo, né? Eu já sabia ali o inside information. Mas eu queria dizer o seguinte, olha, eu posso de repente nem ser a pessoa que tem a maior experiência em produção de eventos e tal, porque eu não tinha. Mas, além da minha experiência como gestor, enfim, que ele já sabia, já tinha contado e tal, eu tenho certeza que eu sou a pessoa que tem mais vontade de estar nesse lugar que vocês estão procurando. E aí eu vi assim que mudou a feição ali do Roberto. A gente não falou sobre mais nada, começamos a falar sobre a vida no almoço, acabou, não tinha mais entrevista e tal. E terminei, voltei para casa, me ligou o headhunter e falou, olha, não sei o que você fez, mas me ligaram aqui dizendo que fechou, definiu e você está contratado, velho, contigo e tal. E eu fui saber, enfim, depois comecei a trabalhar, meses depois, o Roberto disse, olha, foi aquele almoço e a tua atitude de querer estar com a gente transformando que fez você estar aqui e tal. Isso tem muito a ver com o que eu falei originalmente do espírito, né? A gente tem uma filosofia central na cultura da Rock World, que é sonhar e fazer acontecer, né? E é sobre isso, assim, quem de fato tem esse olhar, né, de que não existe o impossível, né? O Rock in Rio é fruto de alguém que acredita diariamente que não existe o impossível. É impossível fazer aquilo, especialmente lá em 85, né, com a estrutura que não tinha na época. E é o que a gente faz todos os dias. Então, a minha entrada tem muito a ver com essa história que tem a ver com o DNA da empresa, né? Que é essa atitude de que não tem barreira para o que você quer, para o teu sonho. E você fala aqui no livro sobre isso também? Falo, tem uma passagem rápida assim, que eu falo sobre isso. Para a época, né? Vamos lá, hoje a gente fala tanto, né, de pessoas disruptivas, né? Que agem, que vão atrás realmente dos seus sonhos. E você já tinha isso já lá atrás. Eu fico analisando aqui, nossa, quantas vezes a gente perde uma chance, né, do medo, daquela coisa de, não vou deixar para amanhã, vou aguardar. E você não, você foi lá, deu a volta por cima. Acho que assim, vou tomar de frente. Medo isso. Todo mundo tem, né, e faz parte. Eu acho que as pessoas, né, medo é um sistema necessário para você viver, atravessar a rua e não ser atropelado e tal. Mas o medo que te paralisa, né, do propósito maior que você tem, né, esse acho que é o que deve ser superado, né, ele deve existir, mas deve ser superado. E eu acho que isso, né, o motor propulsor disso é o propósito. E acho que a grande jornada da nossa vida é constantemente a gente ter, né, um propósito, um sonho grande, futuro, que vai te estar, né, te empurrando para você dar um próximo passo na tua jornada de vida, né? Não digo só de carreira,
E os sonhos não precisam ser só sonhos profissionais e tal, mas eu acho que você nunca pode perder de perspectiva você ter algum sonho que está te puxando para você dar esse próximo passo, você ser ousado, você não sentar nos seus medos, né? Assim como você, eu tenho diversos moods. E para cada um deles, eu tenho uma Flex Force. Quando o mood é concentração, eu escolho a Uni, uma cadeira focada em ergonomia que me permite encarar diversas horas de estudo e me preparar para um novo personagem. Tem momentos que meu mood é diversão, uma experiência leve e intuitiva e que tem a minha personalidade expressa em diversas cores. E tem momentos que é preciso encarar novos desafios. Seja no jogo ou na vida real, a Delta é a cadeira gamer mais confortável do Brasil. E o mood dela é competitividade. Com ela, eu estou preparado para vencer os próximos desafios. A Flexform tem sempre um mood e uma cadeira que combina com você. E aí, bora conferir? Hoje, se você voltasse lá no Luiz com 28 anos, o que você falaria para ele? Falaria, ó, vai dar certo, meu irmão. Confia. Confia. E vou te dizer, assim, todo mundo tem suas inseguranças, mas, e eu tinha, obviamente, e acho que com o passar do tempo e os cabelos brancos, né, você vai aprendendo a analisá-las, mas eu acho até que isso, assim, eu fui muito feliz em sempre ir me descobrindo nesses novos propósitos, né, e isso me ajudar a me empurrar. Acho que tem tanta gente que às vezes, né, não é nem por questão de atitude e tal, mas não ter, assim, talvez tanta clareza, não de onde você vai chegar, porque eu não tinha a menor ideia de que eu ia estar e nem nessa sabemos cadeira, nos próximos dias, e também né? nem quero saber, mas o que eu quero saber o tempo inteiro é que, assim, eu estou numa jornada de vida maravilhosa, com todos os problemas que eles vão surgir, e quando essa jornada já não estiver mais fazendo sentido, muda a jornada, sem precisar saber qual vai ser o caminho que ela vai te levar, né? Verdade. Luiz, e como foi o processo de transformar o Rock in Rio em uma plataforma global? Olha, curiosamente, né, na minha época de Osklen também, eu tinha esse desafio, né, e é engraçado, Steve Jobs é que fala, né, que você só consegue ligar a sua vida dos pontos de trás para frente, né, e hoje olhando, né, parecem coisas completamente diferentes, moda, engenheiro, trabalho com moda e tal, e show business. Mas se olhar, né, assim, a minha carreira como CEO, né, que já são mais de 20 anos, né, juntando o meu período de Osklen, Rock World, os negócios são muito similares, né? Se olhar, eram desafios de empresas brasileiras, né, e até com um DNA carioca, né, tanto a Osklen quanto o Rock in Rio, mas, enfim, essencialmente brasileiras, com propósitos muito fortes, genuínos e com uma ambição de mostrar essa nossa capacidade daqui, do Brasil, né, conquistar o mundo e se apresentar para o mundo, né, sem a nossa síndrome de vira-lata, sem... E eu vivi essas duas jornadas, né? A Osklen eu comecei, ela muito pequenininha, mas com uma visão de um empreendedor, o Oscar, né, de que a Osklen era uma marca com potencial global, pelo lifestyle que ela representava e tal, mas operando ali pequenininha no início, ali em São Cristóvão, no Rio de Janeiro e tal. E o Rock in Rio, embora obviamente já nasceu grande em 85, mas também uma marca que pode mostrar, né, para o Brasil, e ela nasce inclusive desse propósito, né, o Roberto faz o Rock in Rio lá em 85, numa manifestação dele de querer mostrar também para o mundo, vinha num momento muito complicado ali, final de ditadura e tal, e ele até considerando morar fora do Brasil, e ele recebe uma provocação na época da ex-mulher dele, dizendo o seguinte, mas a gente vai deixar o Brasil sem ter feito nada para transformar essa realidade? E o Rock in Rio nasce assim, ele passa essa noite em claro, o Roberto dizendo, cara, tá aí, a gente é o contrário, em vez de largar tudo, vamos mostrar que a gente pode fazer diferente e tal. Então, eu tive a felicidade de estar em duas jornadas, né, contribuindo como executivo, como CEO, com essa missão, né, de mostrar um pouco, né, para o mundo a cara desse Brasil que consegue fazer coisas, né, que são bacanas, positivas. E eu sou um apaixonado pelo Brasil, pelo Rio, e eu acho que eu tenho essa missão de servir também, né, a possibilidade de mostrar, dá para fazer uma gestão profissional bacana, expandir e mostrar essa força do Brasil. Então, o desafio é enorme, né? Qualquer mercado que você vai, mesmo na minha época de moda, adaptar a cultura local e tal, né? Mas sem perder, eu acho que assim, todo o processo de internacionalização de qualquer negócio é sempre, né? E aí volta para o equilíbrio que eu falei no início, como é que você se transforma o suficiente para você adaptar para aquela cultura local,
mas não transforma os seus valores e DNA e a característica do teu negócio, e é por isso que você está entrando lá para se diferenciar. Então é o tempo inteiro assim, o que você muda, o que você não muda, né? O que são seus valores core, imutáveis, e o que você tem que ser flexível para se adaptar para a realidade daquele país, né? E qualquer negócio internacional acho que vive essa dualidade, né? De você levar a sua essência, mas se adaptando, né, para aquela cultura, para aquele mercado que você está entrando. Você está falando aí dos outros países, né? Quais países já sediaram o Rock in Rio? Olha, a gente já fez, como eu falei, aqui em Las Vegas, nos Estados Unidos, já fizemos Rock in Rio durante bastante tempo em Madrid, na Espanha. Cheguei a morar também em Madrid no meu segundo ano de Rock in Rio. Portugal, que já são 20 anos, né? Desde 2004 que a gente faz Rock in Rio e celebramos ano passado 20 anos de Rock in Rio Lisboa, e aqui no Brasil. Então já foram em 4 países, né, com Rock in Rio. E hoje a gente está até com um foco mais prioritário no Brasil, aí com a expansão do The Town, o Lola, que a gente, né, passou a produzir desde o ano passado. E até olhando até agora um pouco mais para esse nosso próprio umbigo e as possibilidades que a gente tem ainda de desenvolver mais negócios aqui no Brasil também. E qual que é a diferença e os desafios que você encontra para organizar o festival aqui no Brasil e no exterior? Olha, como eu falei, né, assim, tem questões culturais, e primeiro que o nosso negócio já tem uma característica, né, muito específica, que é o venue, né, o lugar onde ele é realizado. Então, cada local, por exemplo, o Rock in Rio no Rio de Janeiro, que tem lá o venue do Parque Olímpico, o The Town e Lola, que são aqui em Interlagos, cada lugar já tem uma característica que faz com que você tenha que pensar, né, o festival e o produto de formas completamente diferentes. Acesso, a forma de disposição do público lá dentro e tal. Então eu digo que quase, né, cada evento é um país diferente que a gente precisa, né, pensar um produto do zero. E, especialmente, a cada edição, a gente aprender com a edição passada e adaptar, né? Então, acho que também um dos sucessos, né? Uma empresa aí que está há 40 anos, né, de existência, acho que o nosso sucesso vem muito dessa nossa capacidade de ter um processo, né, de melhoria contínua, né? Se você perguntar para qualquer pessoa que trabalha lá com a gente, qual foi o melhor Rock in Rio de 85, de Las Vegas e tal, a resposta sempre vai ser que o próximo Rock in Rio vai ser o melhor, né, de todos os tempos, e por um processo, né? Mantra corporativo, vai ser melhor porque a gente vai se esforçar. Não. A gente, a cada edição, quando termina, a gente, é obrigatório, todo mundo trabalhando no Rock in Rio, fazer um relatório de todas as oportunidades de experiência, de melhoria que a gente tem, né, nas suas áreas, né? E estamos falando dessa equipe gigante que eu falei aqui. E a gente começa a planejar o evento que vai acontecer daqui a 2 anos, né, justamente a partir desse manual, né, escrito pelo nosso time, pelos nossos clientes, as oportunidades. E isso também se adaptando ao que o mercado está trazendo, né? Sem dúvida nenhuma, né? Do ponto de vista de conteúdo artístico, do ponto de vista de tecnologias que a gente pode aplicar para a experiência, né? E os nossos eventos, a gente cada vez mais quer, a gente faz muita pesquisa para analisar isso, assim, claro que as bandas são fundamentais e sempre serão, né, a espinha dorsal do nosso negócio, mas cada vez mais as pessoas indo ao Rock in Rio, ao The Town, ao Lollapalooza, pela experiência, né, do festival. Então a gente tem um compromisso de sempre estar olhando e melhorando essa experiência para que, independentemente da sua banda favorita tal, não estar, né, na edição do festival, você queira ir ao festival para ver uma experiência bacana em família. Né? Legal. A primeira edição do The Town aconteceu em 2023, né? Por que demorou tanto tempo para vir para São Paulo? Olha, como eu falei, né, acho que durante bastante tempo, né, a própria empresa, né, a Rock World, que já existe como CNPJ, a Rock World já há alguns anos, quando eu entrei no Rock in Rio, que a gente na volta do Brasil montou e tal, mas ela era uma empresa que a gente praticamente se auto-intitulava Rock in Rio, né? Eu sou CEO do Rock in Rio e tal, porque era uma empresa muito focada no Rock in Rio e olhando a expansão do Rock in Rio para outros países tal, como negócio. Então, como o negócio de novo era muito pautado no Rock in Rio, a gente estava com o olhar muito para fora e por isso que a gente fez, e fizemos Vegas, fizemos Madrid e tal. Na pandemia, e eu acredito muito sobre, né, acho que em qualquer crise que você vive, imagina, e na pandemia nosso negócio é aglomeração, né, a gente foi o primeiro a parar, não podia de jeito o último nenhum a voltar, né, e eu lembro a gente conversando com o time o tempo inteiro, assim, olha, eu não sei como, mas a gente vai sair, né? A gente teve que adiar 2 vezes o Rock in Rio de Lisboa, 1 vez o Rock in Rio do Brasil, quase 3 anos sem faturamento nenhum. Então, assim, uma super crise, a gente conseguiu segurar o time inteiro, não mandamos ninguém embora e tal, mas
aquela dúvida, né? De quanto tempo ia durar. Como é que vai ser depois, e todo mundo aquele novo normal, será que esse novo normal, você lembra? Já nem se fala mais nisso, mas esse novo normal, como é que vai ser, né? Os festivais e tal. E eu lembro, assim, nessa incerteza gigantesca, eu fazia semanalmente reunião com toda a nossa equipe no Zoom e tal, pra gente conversar e não pirar, né? E eu falava, olha, não sei como a gente vai sair, né, desse túnel melhor do que a gente entrou, né? E olhando, né, muito desafiado pelo próprio Roberto, que na pandemia começou a pensar no The Town e tal, ali a gente começou a ver o seguinte, a gente tem uma oportunidade, né, aqui dentro de casa, né, São Paulo, que é um mercado enorme, a reputação que a gente já tem como marca, como festival aqui é gigantesca. Então, em vez de a gente estar olhando, né, como é que a gente vai para a Ásia, como é que a gente vai, né, para se manter e fazer outros eventos ou não nos Estados Unidos e tal, cara, e se a gente fizesse o contrário, né? Vamos pensar num novo produto, porque a gente entendia que São Paulo merecia algo, né, pensado e estruturado como marca, conceito e DNA, assim como o Rock in Rio surgiu no Rio de Janeiro. E aí a gente começou, naquele momento onde a gente tinha tempo, né, não tinha nenhum evento para produzir, e começamos então na pandemia a pensar e estruturar um evento que tinha que nascer com a cara de São Paulo, com o DNA de São Paulo e tal, para ser um evento para cá. Então acho que assim, demorou muito, porque a gente estava tão focado em fazer e desenvolver o Rock in Rio, e a pandemia trouxe a gente esse momento de parar, reflexão, e criar do zero mesmo um conceito, um projeto que fosse a cara e desenhado para ser São Paulo. Então, todos os palcos, o conceito dos palcos, da marca, a campanha e tal, tudo foi pensado para ser uma grande homenagem a essa cidade, a pujança, né, que é São Paulo. E o evento foi incrível, um sucesso, já nasceu esgotado, né, na primeira edição. Então, a gente ficou muito feliz e agora, obviamente, é um projeto aí para a vida. Luísa, nós estamos numa fase que tudo é tecnológico, né? Todos os dias tudo se inova, tudo se reconstrói. Quais as inovações tecnológicas e que foram implementadas para melhorar essas experiências nos festivais? Olha, a gente tem muito, né? Estava falando de novo, 40 anos, né? Uma empresa que não se inova e renova, né? Não sobrevive tanto tempo. Então também está na nossa cultura esse olhar constante para a inovação, né? E inovação não necessariamente é só tecnologia, né? Às vezes os gestores e tal têm um desespero, assim, tem uma tecnologia nova e ele está desesperado para usar aquela tecnologia no negócio. Eu sempre parto de uma outra perspectiva que eu acho que é a seguinte, tecnologia é ferramenta, que tem que estar, né, a favor da sua missão, do seu propósito, sua proposta de valor para o cliente. E a gente começou, assim, a identificar quais são aquelas tecnologias que nos ajudariam a melhorar a nossa missão da experiência inesquecível, né, que eu tanto já falei aqui. E então hoje, assim, desde tecnologia pensada e voltada para a segurança, a gente tem drones com a capacidade de reconhecimento facial para poder garantir a segurança, né, dentro da operação. A gente tem tecnologia aplicada à experiência dos conteúdos. A gente faz, por exemplo, no The Town a gente fez, no Rock in Rio, um musical todo feito tailor-made ali para aqueles dias de festival, e que você tem inteligência artificial usando, né, para aqueles moving lights, para ir acompanhando o artista em palco, com um sensor que ele põe na roupa e tal, e a gente lançando isso. Lá em 2017, fomos os primeiros a fazer aqueles shows de drones, né, que agora, né, já é uma coisa mais usual, mas a gente pegou uma empresa na Áustria que estava lançando essa tecnologia para criar um grande momento que gerasse uma experiência. Então, a gente sempre está olhando para isso, assim, todas as tecnologias, a nossa obrigação saber o que tem disponível de ferramenta, mas quais são aquelas que, de fato, né, a gente vai trazer para poder entregar o nosso objetivo da experiência inesquecível. E aí tem muita tecnologia embarcada no festival. O mundo está muito rápido hoje em dia, né? No momento em que começa um festival, é divulgado, surgem os posts, os haters. Como é que vocês conseguem administrar essa comunicação? Dá tempo de corrigir algumas coisas? A gente costuma muito falar, né? Trocar o pneu com o carro andando? Sim. Como é que é isso? Olha, acho que tem duas coisas aqui, né? Uma, redes sociais, né? Que você falou, e comunicação, e haters e tal. Primeiro a gente tem que saber identificar, né, o que de fato é. E acho que toda marca, né? Toda empresa que chega numa dimensão de negócio, especialmente, né, o nosso negócio que mexe muito com a cultura, né, com o ambiente cultural e relacional das pessoas, é óbvio que todo mundo vai ter a sua opinião e a gente enxerga de uma forma contrária, assim.
Claro que de assuntos bobos, um cara quer a Lady Gaga, o outro quer o Iron Maiden, e não sei o quê. E quando você anuncia o rock and roll, cadê o pop? Quando você anuncia o pop, cadê o rock e tal? E a gente enxerga isso de uma forma muito positiva, né? Que assim, as pessoas se manifestam porque elas querem ver aquele artista dela favorito no nosso festival. Não, e elas acabam gerando novas ideias para vocês também. Claro, que aí é o segundo ponto, ou seja, então embora as manifestações nas redes, né, independente de serem, né, positivas ou críticas, o que for tal, eu acho que é uma identificação de relevância, né, assim, para o cara parar lá e entrar lá porque está desesperado, porque a gente não contratou a banda que ele queria ver, ele poderia estar esperando aquela banda dele ir lá tocar num show de estádio e tal, mas ele quer ver no nosso festival porque ele é fã do nosso festival, né? Então, eu acho que assim, a gente consegue enxergar sobre uma lente de que, né, as pessoas estarem ali se comunicando e tal, é porque de fato a gente faz parte da vida delas, né? A gente é relevante para elas. E quando a gente olha pelo outro aspecto, né, de essa informação em benefício da gente poder melhorar a experiência, é o tempo inteiro. A gente tem, durante o festival, a gente tem uma sala, né, que parece a NASA, né, de LEDs e telões, com uma operação de controle gigantesca de todo o festival ali. E dentre todas as milhares de câmeras e controle de climáticos e tal que a gente tem ali, a gente tem painéis monitorando todos os comentários de rede justamente para o que você falou, a gente poder ter observações ali de coisas que a gente pode real time ajustar na operação baseado no feedback que está vindo do público de dentro ou de fora, quem está ainda lá na estação de trem não sei aonde, que tem uma questão que às vezes não é nem nossa, mas que a gente pode poder ajudar, né, a acionar. Então, é o tempo inteiro. Acho que hoje em dia essa comunicação, né, que agora é de mão em contramão, né, você não tem só o teu cliente lá que você faz a tua campanha e comunica, né, mas tudo que você consegue receber de volta, acho que é super valioso para quem sabe usar, que dá uma oportunidade de fato de você, como falou, trocar o pneu andando e entregar uma experiência melhor. E está sempre crescendo, né, sempre evoluindo, porque às vezes a gente acha, não, tá bom desse jeito, tá legal, mas a própria população, né, quem frequenta os festivais, eles querem inovação, eles querem coisas novas, eles querem novos momentos, né? E olha, assim, antes dessa insatisfação potencial do público, vem a nossa, assim, a gente tem, né, pilares de cultura muito fortes, né, dentro de casa, e uma delas é pensar grande, e a gente, ao contrário, a gente começa a se incomodar quando a gente entende que naquela edição do festival ou nas próximas, tal, a gente ainda não está com ideias suficientemente transformadoras, disruptivas do nosso próprio negócio. Então, a gente não espera, né, o mercado vir e nos desafiar a precisar mudar. A gente mesmo se desafia, quando está tudo muito normal, a gente falou, cara, tá errado, né? Alguma coisa a gente está trabalhando dentro de um limite abaixo do que a gente pode estar trabalhando, se a gente não está achando que aquilo é muito difícil de ser feito, né? Que mais uma vez o impossível está ali batendo na nossa porta e a gente precisa superar. Então isso faz parte da nossa cultura, né? Então, é claro, de novo, que a informação que vem do cliente é importante para a gente alterar, mas antes disso a gente mesmo está pensando como é que a gente altera esse percurso para poder ir para um outro nível, né, nos nossos festivais. A vida é uma trajetória, uma junção de bons momentos abastecidos por um combustível essencial, a água. A cada copo, uma fonte de saúde e bem-estar. Em cada garrafa, o trabalho de muitos. E a certeza de que há mais de 140 anos, levamos a mais pura água mineral. Águas Prata, tradição e qualidade desde 1876. Luiz, e o Luiz Justo, pessoa física, consegue curtir os festivais? Tirando o trabalho, consegue curtir os festivais? Olha, eu brinco lá às vezes que eu vou pedir demissão do Rock in Rio para poder voltar aí ao Rock in Rio. Eu adorava ir como cliente, mas não consigo mais. Mas a gente aproveita de uma outra forma bem diferente, né, que é, como eu falei, né, é um propósito tão genuíno da gente ver, e a gente sempre fala muito isso dentro da nossa equipe, né, que tá todo mundo lá num rolê bem louco durante os dias de evento, e a gente fala, olha, para 5 minutos, e não é para olhar para o palco, para o show lá, que tá todo mundo já cansado de ver e tal, mas para olhar ao redor, né, aquelas 100 mil pessoas que estão ali naquele dia, né, o sorriso, a expressão tal, porque é isso que alimenta a gente muito mais
do que o que está rolando ali em cima do palco e tal. Não que seja, de novo, é fundamental, é importantíssimo, mas eu acho que hoje a nossa forma de curtir o festival é diferente. Assim, todo mundo que trabalha no Rock in Rio tem na credencial, se você virar atrás, está escrito lá, eu faço. E quem conhece o Rock in Rio, né, tem o Eu Fui, né, que era um slogan lá desde o de 85, que todo mundo que vai ao Rock in Rio compra a camiseta Eu Fui, um orgulho, né, de ter ido lá como plateia. A gente tem orgulho de fazer, né? E então a nossa camiseta Eu Fui é o Eu Faço. E eu acho que essa é a forma nossa ali de curtir o festival. Assim, todo mundo transborda de orgulho, cansadíssimo, porque não é fácil, é duro mesmo, não só os dias de evento, a preparação e tal, mas a nossa forma de aproveitar é essa, assim, é terminar com um senso assim, de gratidão de ter conseguido entregar uma experiência de fato, assim, transformadora. Luiz, você já está há 10 anos como CEO do Rock and World, né? 13 agora. 13 agora? 2011, Nossa! Mas antes da Oskley, você também trabalhou no mercado financeiro. A minha vida é muito louca, né? Assim, mas é isso que eu acho que é bacana, sabia? Porque, assim, é uma forma de ver o mundo de outra forma, né? Com outro olhar. E também trazendo esse olhar que, já que você começou lá no financeiro, você o quê? Se formou? Eu, assim, né, são 47 anos de história, né? Mas, pegando lá nas origens, né, e aí eu acho que, né, de novo eu já falei aqui dos pontos para trás do Steve Jobs, né? Eu sou engenheiro de formação, que é um lado, né, absolutamente cartesiano, racional e tal, e que eu sempre gostei, né, assim, de olhar, mas questionar, né, mas por que isso, né? E eu acho que esse lado engenheiro tem muito disso, sabe? Da construção, os processos, os passos para, que é obviamente uma ferramenta super importante de gestão. E ao mesmo tempo, adolescente, eu tinha banda, e banda bacana, assim, eu era baixista, e a gente gravava, e começamos a abrir show, viajar e tal, que era um lado absolutamente artístico, criativo e tal, que se você olhar, teoricamente, são até meio antagônicos, né? E eu lembro até uma época de ter que tomar decisão, porque assim, quando eu comecei a fazer engenharia, o negócio da banda estava indo séria e eu tinha que meio que decidir, né, por onde eu ia e tal. E hoje você vê, né, eu trabalho com gestão, com música e o lado engenheiro para isso e tal. E acho que minha vida sempre foi meio que assim, né? Primeiro que, você falou, né, eu sou engenheiro de formação, trabalhei no mercado financeiro um tempo, trabalhei numa consultoria na Price, na área de estratégia, ligada à auditoria e aí depois eu fui convidado muito cedo para ir para a Oskley, não como CEO ainda, o Oscar não tinha nem grana para contratar um executivo, falou, vem aqui me ajudar de algum jeito e tal, não tinha nem muito cargo, E aí, enfim, quando 28 anos, ele já entendendo que eu tinha capacidade ali e eu sou absolutamente grato, né, a ele ter enxergado e dado essa oportunidade ali para um garoto estar ali à frente, né, de um negócio que estava crescendo bastante, mas eu vejo que, assim, a minha carreira, de certa forma, foi me levando para esse lugar, e aí, de novo, volto para a história do livro, né, que é um equilíbrio entre esses dois lados, né, um lado humano, artístico, criativo, tal, que eu sempre gostei de ter e exercer, na própria Rock World, né? Eu tenho todo o meu lado de gestão, mas eu faço ideia de concepção artística de palco, eu participo, aliás, do booking todo internacional das bandas, eu que faço diretamente. Então, eu sempre gostei de navegar nesse lugar meio que dos paradoxos, né? Você tem que estar lidando com gestão, mas tem que lidar com pessoas, né? Você lidar com propósito, mas você lidar com processos, né? E eu acho que a minha vida foi se desenhando assim. Então, por mais que você olhe mercado financeiro e moda e tal, acho que todo lugar me levou para esse lugar, de ser uma pessoa onde está o tempo inteiro lidando entre esse equilíbrio dos paradoxos da vida, da gestão e tal, que eu gosto de conciliar, sabe? E isso é que fez, né, você chegar até aqui. E hoje nós estarmos aqui conversando sobre isso, porque se não fosse, né, essa parte vamos dizer aí, da parte mental, né, da parte organizacional e também da criatividade, que as duas andam ali juntas, né, lado a lado, e dá força para isso. Você conseguiu equilibrar realmente e com certeza esse livro aqui eu vou devorar, gente. E é que eu acredito, inclusive, como vida, sabe? Não é só gestão, liderança e tal, mas eu acho que assim, o segredo da vida está no equilíbrio, sabe? É isso. E como é que você avalia a sua liderança na Oskley para a liderança de hoje, quase 20 anos depois?
Olha, sem dúvida, eu amadureci bastante, né, como pessoa e tal, e amadurecer, acho que todo mundo, né, assim, na vida você vai criando novas percepções e visões de vida, de mundo, de importância e tal, então, claramente, né, eu sou um líder diferente, mas acho que esses valores sempre estiveram ali presentes, sabe, eu sempre fui, e talvez, né, meio que na terapia aqui, comigo mesmo, eu acho que o fato de eu ter virado CEO muito cedo, né, com 28 anos de idade, eu sempre precisei liderar pelo exemplo. Assim, eu não tinha uma autoridade, não tinha meus cabelos brancos que hoje eu já tenho. Que te mostrasse o caminho, né? Eu sempre, na Osklen, por exemplo, assim, eu liderava um time todo de diretores, tal, todos mais velhos do que eu, com mais experiências de mercado e tal. Então eu tive que desenvolver, né, uma liderança muito pautada no exemplo, né? As pessoas, eu tinha que conquistar, né? Não era uma coisa imposta, Luiz está vindo aqui anos, hoje eu tenho, claro, 20 anos aí como executivo para poder ter um track record que fale antes de mim. Mas ali não, eu tinha que me provar como líder. E a forma que eu desenvolvi e entendi, e a que eu acredito até hoje, é essa, assim, de trazer as pessoas muito mais pelo exemplo do que pela autoridade e liderança imposta, sabe? E é o que eu acredito, e o livro fala muito sobre isso, né? O livro CEO não é para CEOs, né? Eu faço até essa brincadeira do acrônimo baseado, de novo, em 20 anos de experiência, mas é um livro sobre liderança, né? Um livro sobre o que eu acredito como forma de liderança, que é, sim, o lado orientar, né? Você tem que ter resultados, você tem que ser pragmático, você tem que você está à frente de um negócio para tocar que vai ser demandado resultados, mas você tem um lado de conexão, né, com as pessoas, trazer elas para o propósito e tal, e que uma coisa alimenta a outra, né? E, de novo, o líder tem que ser o cara do meio, é o cara que está equilibrando o tempo inteiro. Como é que eu olho para os resultados do negócio, mas eu olho também para as pessoas. E quando você não consegue equilibrar? Olha, equilibrar, o bacana é o seguinte, você nunca está equilibrado. Acho que o bacana do equilíbrio é esse, assim, você nunca está 100%, né, é uma linha tênue, né? Você está em cima da navalha sempre, pendendo e caindo para um lado e para o outro, né? Isso que é bacana, né? Porque você é a história da jornada, você nunca chega lá, você nunca está equilibrado, né? Tem um momento da tua vida que você vai ter que puxar mais para um lado de exaustão, e você tem que olhar para a sua saúde, mas se você também só está olhando para a sua saúde e tal, você vai estar deixando um buraco em outro lugar, e você nunca vai estar, não existe aquela pessoa que está, não, estou 100% alinhado em todos os aspectos da minha vida. Então, você viver uma vida pautada no equilíbrio vai te dar o que fazer a vida inteira, porque você sempre vai ter que estar olhando ali para um pratinho, mas olhar para essa gestão dos pratinhos e tal, sem o lado da exaustão, né? Você não precisa estar... Com leveza, com leveza, né? Você não precisa estar o tempo inteiro, mas... Né, hoje eu não corri de manhã, então minha barrinha do KPI de exercício, não, né? Mas você ter essa consciência, né, e eu tenho buscado cada vez mais a espiritualidade, o lugar da consciência e tal, para você poder lidar e entender que, de fato, você tem que buscar essa vida equilibrada. Mas você nunca vai estar, o que é ótimo. Porque daí a gente nunca fica no porto seguro lá quietinho. Vamos falar um pouquinho do livro? Vamos embora. Como foi para você? Eu sempre digo que colocar, né, no papel aquilo que nós sentimos, aquilo que nós imaginamos e aquilo que nós acreditamos que seja possível, mesmo que não seja agora, mas mais para frente, traz para a gente inspirações, né? Qual foi a maior inspiração para você escrever esse livro? Olha, primeiro tá falando de fases de vida. Eu acho que eu tô chegando aqui nos meus 50, né? E aí sempre olhando, né, de quais são meus sonhos, as minhas perspectivas, né, de futuro. Eu acho que eu consegui construir, né, uma carreira do ponto de vista profissional super bacana, e o sucesso acho que não vem pelo cargo, né? O sucesso eu ter sido feliz em tudo que eu fiz e ter curtido essa jornada e tal. E eu acho que eu estou entrando numa fase de vida onde toda essa gratidão que eu tenho, né, do que eu construí na vida e tal, de certa forma eu acho que existe uma possibilidade de compartilhar um pouco, né, a minha visão de mundo e tal. Então eu sempre cheguei um momento que eu comecei a pensar, a editora, né, a dona da editora sempre falava, Luiz, você tem que escrever um livro, eu na minha loucura e tal. Eu escolhi escrever justamente no pior ano de volume de trabalho da minha vida, que foi ano passado. A gente fez 3 festivais, a gente teve Lola, Rock in Rio de Lisboa e aqui do Brasil.
Mas eu senti que era meio que o momento. Eu falei, eu acho que Precisa desse precisa. impulso, né? E aí o mais bacana é que assim, eu falei, então eu acho que eu vou escrever um livro muito pautado assim, em um conhecimento meio prático do negócio. Assim. Então, eu queria escrever um livro, na minha cabeça eu escrevi um livro sobre experiência, né? Que a gente constrói experiência, é um negócio que eu acho e acredito que tem que estar em qualquer negócio, independente, né, de entretenimento e tal. E eu ia escrever um livro sobre experiência. Até que um dia, também numa mesa de jantar, o meu filho de 12 anos, que eu sou 20 anos CEO, ele tem 12, então assim, a vida inteira, a minha profissão para ele, papai é o CEO da empresa tal. E ele virou, o que é CEO, pai? Né? Olha. E aí, a gente, cara, nossa mesa de jantar, assim, não tem assunto de sexo, a drogas, rock and roll e tal, tudo, não tem tabu. E ele teve essa provocação, e aí, assim, a minha resposta foi, sei lá, em 1 minuto eu falei o que seria, né, na prática, a função, a atribuição de um CEO, e fiquei depois 20 minutos falando sobre o que eu entendia que eram as habilidades, né, comportamentais e tal, que um CEO devia ter. E aí me veio um clique e falei, não, na verdade eu acho que eu devia estar falando mais sobre isso nesse momento, depois até na frente eu escrevo outro livro sobre experiência e tal. E aí então foi uma reflexão que veio ali, né, de uma provocação, e aí eu comecei a escrever esse livro, e aí foi bacana, aí tem o meu lado engenheiro também, eu fiz um framework para ser uma ferramenta prática também para quem quiser implementar esse olhar de liderança que eu acredito e tal. E aí foi gostoso, e foi fluido, né? Eu comecei a escrever em março, entreguei para a editora em setembro, foi muito rápido, num ano muito louco, e uma terapia. Escrever o livro, acho que você falou, né, assim, você tem que refletir, e eu sempre falei assim, primeiro você tem que pensar, será que o que eu acho que é relevante para aquela pessoa que vai ler? E aí quando você está escrevendo isso, mas se eu acho que isso não pode não ser relevante para outra pessoa, será que é relevante para mim? Isso. Né? Então, assim, é um ping-pong bacana que rola aqui dentro enquanto você está fazendo esse exercício, e eu adorei, acho que ficou bem legal. E eu acho que a galera curtiu, ele já lançou, na segunda semana já virou best-seller, e assim, eu nunca imaginei na vida, imagina, que um engenheiro fosse escrever um livro que né, tivesse um resultado super bacana, e tô feliz. Você lançou ele em outubro, Foi em outubro de do ano passado, 2024. né? E fazendo um flashback aí da sua carreira, quais os maiores desafios que você enfrentou? Olha, é muita coisa, hein? Mas eu acho que assim, primeiro sempre as transições, né, as decisões, você ir para, né, a saída da Osklen para o Rock in Rio, a saída da Price. Eu lembro meu pai fez uma brincadeira, meu pai é super mais conservador, e aí quando eu saí da Price para ir para a Osklen, eu lembro meu pai dizendo, mas você vai sair dessa multinacional, não sei o que lá tal, para poder ir para uma empresinha de moda tal. E aí eu, né, tomei esse risco e fui, e aí construí um negócio super bacana, junto obviamente com todo o time lá. E eu, quando saí, já casado, fora de casa e tal, e eu saí da Osklen para ir, né, pro Rock in Rio, meu pai, mas você vai sair dessa multinacional, não sei o quê. E então, assim, né, sempre são, acho que qualquer mudança e tudo, né, uma separação, né, qualquer mudança grande de vida, né, exige esse enfrentamento, né, de medo, dos riscos e tal, mas sempre com um propósito maior. Então, são momentos de decisões importantes de transição. Mas, obviamente, dentro, né, dos negócios, sempre tem milhões de desafios, né? O pessoal sempre pergunta lá quando a Lady Gaga cancelou o Rock in Rio na véspera, né, de subir no palco, a gente teve que montar toda uma operação para poder, né, superar isso. Mas eu entendo assim, que cada, né, obstáculo, e eu sempre falo, eu faço algumas mentorias, tem uma mentorada minha, eu estava essa semana falando, ela teve passando por uma situação, teve uma enchente na casa dela, enfim, um negócio, sabe quando tudo dá de errado naquela semana? E eu falei para ela o que eu pratico na minha vida, cara, não desperdiça uma crise, né? Assim, toda crise necessariamente tem atrelada a ela uma oportunidade, toda, tudo, de saúde, de toda, e eu, assim, né, então eu olho muito, né, meus desafios que eu vivi na vida e as crises e dificuldades sem um olhar de medo, arrependimento, tristeza, nada. Acho que são marcos super importantes onde eu sempre tive esse olhar de, mas o que eu vou fazer a partir, né, dessa Aquela crise? Aquela viradinha de chave, né? Nem que seja, né, uma crise num negócio, você vai ter que mudar um outro caminho para o negócio, uma crise que aconteceu que você vai mexer num processo, né, uma crise na sua vida de saúde. Eu descobri, há pouco tempo atrás, uns entupimentos no coração, fazendo tal. Cara, mudei, agora eu corro todo dia, 5 km por dia, e agradeço a oportunidade de ter descoberto que eu tenho uma história que, obviamente, hoje não me coloca em risco, mas que,
de novo no equilíbrio, me Levou colocou você para um pra lifestyle que eu Isso. precisava ter. Então, eu não vou ficar, ai, por que eu tô com entupimento? Não, cara, que bom que eu descobri a tempo de eu poder virar minha vida e fazer, por exemplo, o exercício que eu precisava fazer e tal. Então, eu olho muito a ter uma relação boa com os desafios e crises que tive na vida. Isso até que eu ia perguntar para você, porque assim, quem vê de fora, né, acha que o empreendedor, o CEO, ele está ali só delegando funções, está ali só, né, organizando as coisas, mas não, ele sempre tem que estar um passo à frente para já saber o que vem de desafio, quais as respostas que ele pode trazer. E você trouxe algo aí de olhar, né, para a saúde, e a saúde mental, principalmente, né? Ainda mais que você falou que você veio da engenharia, daí tem a parte criativa, isso mexe muito com a parte, né, cerebral nossa. O que mais que você faz para ter esse cuidado, esse zelo com você mesmo no dia a dia? Olha, eu pratico meditação diariamente, 5 minutinhos, mas medito religiosamente. Depois que eu malho, eu paro, já aproveito o colchãozinho ali, sento, boto a música em 5 minutos ali. Comecei a buscar, como eu falei, um caminho de espiritualidade que não tem nada a ver com religião, mas a me interessar como entretenimento, inclusive, mental, assim. Então, eu tenho lido bastante, porque, e eu falo, inclusive, no livro, e eu acho que isso, inclusive, profissionalmente, até como dica, né, para o profissional do futuro, na era que a gente está, aí vai roubar meu emprego, o que acontece, não acontece e tal. Eu falo no livro muito sobre, né, 3 habilidades. A gente costuma falar muito sobre 2, né, dos hard skills e os soft skills, né? Hard skill, o que você conhece tecnicamente, as suas habilidades, né, de competências profissionais para aquela atividade ali. E os soft skills, né, a sua habilidade relacional, de se comunicar com as pessoas, de criar empatia e tal. Mas acho que tem uma terceira, cada vez mais importante, que são seus inner skills, né? A sua capacidade, porque o hard skill é a sua capacidade de lidar com o negócio, né? O soft skill ali com o outro. A parte técnica. Mas a sua capacidade de lidar com você mesmo, né? Com a tua cabeça que está ali o dia inteiro querendo te trair, né? Ou, né, não buscando o equilíbrio e tal. Eu acho que é uma das competências, e é das mais difíceis de você avaliar, né? Quando você contrata alguém. Hard skill é mole, a track record que você fez, não fez tal. Soft skill, talvez ali na entrevista você pegue e tal, nem sempre e tal. Mas o inner skill, né, cara, como é que essa pessoa lida com ela mesma, né? Como é que ela evolui, né? Como é que ela lida com a própria pressão, que às vezes não é nem do trabalho, é que você coloca, né, em você mesmo. Isso, a autocobrança, né? Então, assim, eu acho, e eu, com certeza, me desenvolvi muito como profissional quando eu comecei a virar um pouco essa chave para dentro, né, e desenvolver isso. Então, através de meditação, leitura. Hoje no carro, assim, em vez de eu estar preocupado ali 1 hora de trânsito, aquele estresse, boto um podcast dos meus gurus, onde eu tô ali sempre, né, cara, nesse momento falei, cara, então já que aqui, eu sempre faço isso, a minha ida para o trabalho, tem um podcast específico do Eckhart Tolle, que toda quinta-feira sai, que eu ouço e tal, que é o meu guru, ele não sabe, mas é. E aí, na volta, eu faço minhas calls, não sei o que lá, tal, mas criar, né, esses momentos rituais onde você esteja, né, olhando um pouco para dentro e desenvolvendo os teus inner skills, sabe? Seus bens valiosos estão seguros? A Securo é uma empresa especializada em segurança que aluga caixas de diversos tamanhos no seu cofre interno em um bunker nas alturas. Aqui, seu acesso é exclusivo, preservando sua identidade e a confidencialidade dos seus bens. Alugue uma caixa-cofre em nosso bunker e proteja o que você tem de mais valioso. Securo, a segurança dos seus bens em sigilo. Eu sempre digo que isso nós termos uma janela no tempo, né? De ocupar aquela janela, agora eu vou cuidar de mim, vou olhar para mim, Sim. Vou ver o que está acontecendo aqui dentro. E o Luiz em casa, como é o Luiz em casa, nessa correria toda, Luiz? Olha, eu sou absolutamente, assim, rendido à instituição família, assim, meus filhos, né, minha esposa Roberta, meus filhos Gabriela, Bernardo, meus enteados Maria, Guilherme. Enfim, a gente tem, como eu falei, a nossa mesa de jantar é um dos lugares, inclusive, dessa resgate, né, da bateria de energia, é laboratório, né? Eu tenho vários adolescentes dentro de casa, então, assim, para você olhar a tendência, conversar não só sobre as bandas, obviamente, Sim. que eles também estão ouvindo e tal, que é bom para o nosso negócio, mas o que é relevante para eles e tal.
E assim, é um exercício de troca dentro de casa muito grande, sabe? A gente conseguiu criar essa relação do ambiente, de todo mundo reconhecer o valor do outro, né? E dentro de casa essa própria diversidade, né? Pô, tem um que é mais assim, tem outro que é mais quietinho, tem outro que é mais falante, tem outro que é tal. E tudo isso vira, acho que alimenta, né, muito esse código. Então, assim, a família, né, esse ambiente de casa, para mim, é super importante e presente na minha vida. E, de novo, claro, muito trabalho, viagem e tal, mas dentro da história do equilíbrio, essa história, jantar junto, assim, 90%, 95% das vezes a gente vai estar juntos, ficar todo mundo se esperando para a gente jantar e ter aquele nosso momento junto e recarregar as energias. Você nem chegou ainda aos 50, que eu sei, tá quase lá. Nós estamos na mesma geração aí. Já realizou feitos incríveis, né, na sua trajetória profissional. O que você almeja daqui para frente? Olha, acho que eu já falei um pouco aqui, assim, eu enxergo muito essa, né, não vou falar segunda metade, né, da vida, mas eu acho que eu estou num momento muito de olhar para o que eu posso, de alguma forma, assim, perpetuar de uma forma que não seja só no negócio, né? Negócio sim, né, e eu acho que eu tenho um objetivo, né, dentro agora na Rockwood, que é onde eu estou, mas onde eu passei de criar um legado que o que eu fiz possa se perpetuar mesmo quando eu não esteja lá. Então eu quero daqui a 100, 200, 300 anos, né, que o Rock in Rio, The Town estejam, né, muito melhor, né, seguindo a nossa sequência de que o próximo vai ser o melhor, sem eu estar lá. Eu acho que o meu objetivo não é... Tem gente que quer sair e dizer, pô, depois que eu sair o negócio não é mais ou menos. Não, eu quero que o negócio seja muito melhor quando eu não estiver lá, porque essa é uma forma de eu entregar um legado. E para isso você também vem preparando outros profissionais para que exerçam isso. Sem dúvida, né? A gente tem, eu sempre falo isso com o maior orgulho, tem gente muito melhor do que eu fazendo o que precisa ser feito, né, nas diversas áreas, né, e preparando esse futuro, né, da Rockwood, para que eu possa, acho que pessoalmente, poder dedicar também um pouco mais de tempo e energia e impactar mais pessoas e mais negócios para além do que eu já faço como executivo. Então, o livro, né, é um exemplo, eu tenho dado palestra, hoje eu faço parte de conselho de algumas empresas, né, algumas mentorias e tal, formas que eu enxergo de poder... no pouco tempo livre, né, que eu espero poder construir, né, mais tempo para se dedicar a devolver um pouco, né? Eu acho que é até um exercício de gratidão, né? Eu acho que, e tantas pessoas ao longo do caminho, né, que você vai refletindo que, querendo, sabendo ou não, né, foram te dando mão, né? E eu acho que chegou a hora também de poder dar mão a outras pessoas para construir as suas jornadas, né? Validando, né, bastante aí. Agora, para a gente encerrar, nós vamos fazer um bate-bola. Opa! Qual o seu livro favorito? Livro favorito? Um deles, eu leio muito, eu curto, mas O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que eu estava falando, né, que é o meu guru, que eu ouço e tal, foi um livro que transformou a minha vida. Assim, a percepção sobre presença, né, sobre o poder do agora. E é um livro que eu já dei de presente para certamente mais de 100 pessoas. Somos dois. Então. E é um livro transformador. Um filme que marcou a sua vida? Eita, acho que essa é mais difícil que livro, que eu adoro também, mas tem tantos, olha, assim, eu gosto de um que né, super clássico, eu Oscar e tudo, mas Forrest Gump, pelo olhar do seguinte, né, como você pode criar jornadas fantásticas quando você desconhece as suas limitações, né? E eu acho que um filme, se você espremer, ele é muito sobre isso, né? História fantástica de uma pessoa cheia de limitações e que não sabia que tinha. Que não sabia e por isso mesmo viveu uma vida absolutamente brilhante, de empresário, a corredora, né, exército, se apaixonou, viveu outras situações por entender que podia construir uma vida fantástica e não enxergar as limitações, né? Uma música que te inspira? Música que me inspira, Don't Stop Believing, do Journey. Um hobby? Hobby, gosto muito de viajar, né, conhecer vários lugares, gosto de ler, tenho curtido mais me exercitar. Eu jogava futebol numa época de praia, até minha lombar dar uma chorada, mas hoje, né, malhando, correndo, eu gosto de me manter ocupado. Um lugar predileto no mundo? Ai, minha casa. Assim, nem pela casa
ambiente, mas assim, eu viajo tanto, que às vezes, sabe quando você chega assim e fala, caramba, eu tô aqui. Não, e eu tenho lá um apartamento, enfim, eu tenho uma casa, eu tenho um apartamento que eu moro no Leblon nos finais de semana e tal, e assim, nossa, é um paraíso, de novo, não pelo espaço, mas a sensação de que, cara, né, pertenço a esse estou lugar, aqui, né, e acho que é isso. E é também antagônico, de novo, os paradoxos, né, assim, eu amo viajar, mas o lugar preferido é estar em casa. Artista que sonha trazer para um dos seus festivais? A gente já trouxe tanta gente, mas tem um que ele é uma banda que eu amo, mas eles não fazem festival, que é o U2. E super banda, já assisti várias vezes e tal, mas esse vai ser muito difícil, porque eles não fazem. Mas a gente já trouxe, assim, bandas que eu sou absolutamente fã, Rolling Stones em Lisboa, que tocou junto com Bruce Springsteen, né, numa colaboração lá e tal. Enfim, já tiveram momentos incríveis, mas U2 vai fazer falta, mas eles não fazem festival. De tudo que você passou na sua carreira, né, de todas essas mudanças, essas evoluções, qual foi o momento assim que você considera inesquecível? Nossa, muitos, mas não sei, veio agora quando a gente fez o Rock in Rio em Las Vegas, todas as loucuras, foi 2015. E eu tinha 4 anos de empresa e a gente estava comemorando 30 anos, né, de Rock in Rio. Eu me lembro da sensação que foi muito, muito desafiador fazer o evento lá e com todas as questões culturais, e Las Vegas, que é uma cidade absolutamente, né, crazy, e quando a gente colocou de pé, eu lembro da sensação, assim, da gente abrindo os portões. A gente sempre tem um ritual nosso, que a gente junta o time inteiro no primeiro dia de festival, quando a gente abre os portões, e todo mundo fica ali batendo palma para o público que está entrando ali pela primeira vez, para a gente sentir o propósito que a gente tinha de toda a relação para construir aquilo ali, está se materializando. E eu me lembro, assim, muito dessa cena ali em Vegas, com todas as certezas que a gente fez tal, e a gente abrindo e vendo aquela mesma sensação, né, dos americanos, uma outra cultura ali correndo, e nada pelo anglicismo e tal, mas pelo desafio que foi colocar de pé. E a gente abria aquele portão e vendo assim, uma galera correndo, como se fosse aqui no Rock in Rio, tradição, né, de 40 anos no Brasil, e as pessoas correndo para a grade, chorando, beijando a grama e tal. A gente falou, olha, assim, né, valeu a pena, faz sentido o que a gente faz, né? Então, mesmo com todos os desafios, ela foi ultra desafiadora. Conselho que você levou para a sua vida? Tem o que eu dou sempre, como eu falei, né, o segredo da vida é o equilíbrio, mas um conselho, um dos vários conselhos que eu tive na vida, tinha um empresário que era nosso sócio em Vegas, um bilionário, Bill Hornbuckle, e ele falou um dia uma coisa para mim, um cara assim, dono de supermercados, cadeia de supermercados gigante, o cara veio pro Brasil no 747 dele, que eu já tipo, acho que o cara realmente definição de bem-sucedido. E um dia assim, vou marcar um café da manhã, né? Eu imagino, o cara não vai ter agenda, tal, né? E ele, não, eu acordo mais cedo, 5 da manhã, para poder estar tomando café da manhã com você, tal. Eu falei, cara, mas por que isso? Aí ele virou e falou, Luiz, né, em inglês ele falou, you need to show up. E o que ele falou? É o seguinte, você tem que estar presente, disponível, né? E aí, linkando com a história do poder do agora, da presença, assim, quando você está em algum lugar, ou com alguém, com alguma pessoa, não tem nada mais importante e relevante do que aquele momento que você está vivendo. Então, se eu estou aqui com você, nesse podcast, e assim, o mundo pode estar acontecendo, minha cabeça não está lá, porque tem gente que fica vivendo essas outras vidas, sim, né? Sim. Você está no trabalho pensando no problema da família, você está na família pensando... E não consegue estar 100% E você está ali presente, né? Você estar disponível e presente para o momento que você está vivendo, eu acho que é um dos grandes aprendizados da vida. Luiz, obrigada. Eu que agradeço. Que entrevista que não deu nem vontade mais de parar. Obrigado. Fica aqui os nossos agradecimentos. O Grupo GoAir agradece muito por você ter vindo aqui. Eu acho que a sua história, ela não só inspira, né, mas como ela também transpira. Então, eu acho que isso a gente precisa levar adiante e também fazer um convite, né, para as pessoas que ainda não acompanham o GoAir TV, onde tem lá todos os projetos da revista GoAir e também o canal da TV GoAir. E faz o convite para vocês, segue aí a página, clica lá no sininho e também compartilha aí essa entrevista incrível com o grande CEO aqui, Luiz Justo. Obrigado aí pela oportunidade de compartilhar um pouco aí sobre
Mas antes da gente terminar, deixa um recado pro pessoal que tanto te adora, tanto te segue. Eu acho que sempre é bom a gente deixar uma mensagem positiva para as pessoas, né? Olha, eu acho que busquem de fato, né, essa jornada, né, de uma vida feliz, pautada por um equilíbrio. Acha o que é equilíbrio para você. Né, fuja das fórmulas de sucesso que todo mundo fala. Meu livro não tem fórmula de sucesso no meu livro. Aqui um livro é justamente falar sobre você descobrir esse seu propósito e seguir no equilíbrio. Então, persigam, né, os seus propósitos, né, e sejam felizes. Né? É isso aí. Então a gente fica por aqui. Obrigado. Beijão.